Você já foi chamada na escola para dizer que o seu filho está sonolento nas aulas? Ou talvez seu próprio filho, te indicou que ele não tem conseguido focar justamente porque está sentindo muito sono durante as aulas? Fica nesse vídeo até o final que você vai entender exatamente o porquê que isso acontece. A verdade é que esse problema ele é muito mais comum do que a gente imagina. E isso acontece porque nós negligenciamos alguns pontos básicos sobre a questão do sono no ser humano. Quando seu filho era bem pequenininho, você vai se lembrar que ele dormia muito, né? O recém-nascido ele dorme quase 20 horas por dia. Conforme os meses iam passando, a quantidade de sono ela ia se reduzindo, o tempo que ele ficava acordado ia aumentando. O problema é que nós queremos que os nossos filhos de 10, 12, 15, 16 anos, eles tenham a mesma quantidade de sono que a gente. Até porque a sua casa ela tem uma rotina, todo mundo dorme ali num determinado horário, normalmente dormem no mesmo horário e acordam no mesmo horário. Só que crianças, adolescentes e adultos necessitam de uma quantidade de sono por dia diferenciada. E é esse ponto que a maioria das pessoas acabam negligenciando. Por exemplo, crianças que vão ali de 6 a 13 anos, elas vão precisar de algo em torno de 9 a 11 horas de sono por dia. Já o adolescente, ali dos 14 aos 17 anos, ele vai precisar de um pouquinho menos, entre 9 e 10 horas de sono por dia. Enquanto o adulto, vamos colocar ali já a partir dos 18 anos, precisaria de algo em torno de 7 a 9 horas de sono por dia. Então você percebe que a quantidade de sono que um adulto precisa é diferente da criança, que é diferente do adolescente. E o que acontece se o seu filho não dormir a quantidade de horas que seria adequada para a idade dele? Dois problemas principais que eu vou destacar aqui. Existem vários outros problemas, a gente vai tentar gravar outros vídeos também sobre o assunto, que é um assunto muito extenso e muito importante, mas eu quero chamar a atenção para dois problemas, que é a questão da memória e da atenção. Por que isso acontece? Você imagina que você acordou e aí as suas atividades intelectuais se iniciam, né? Desde o momento que você está ali tomando café, escovando os dentes, estudando ou trabalhando, fazendo qualquer atividade que seja, o seu cérebro está em funcionamento. E conforme ele está em funcionamento, ele vai produzindo uma substância chamada de adenosina. E essa adenosina ela vai se acumulando no cérebro ao longo do dia, de modo que ela vai reduzindo a sua capacidade de atenção e focar nas tarefas. É por isso que quando chega a noite, a gente já está com a capacidade de atenção muito mais limitada. Aí já não consegue mais focar nas atividades, precisamos fazer coisas mais mecânicas, a gente já fica mais cansado e não tem a capacidade, por exemplo, de estudar com a mesma qualidade, de fazer um trabalho intelectual com a mesma qualidade. E a questão é, se você tem um sono adequado, quantidade de tempo adequada e principalmente um sono natural. O que é um sono natural? Um sono que não é induzido por medicamentos. Então o seu cérebro ele começa ao longo do sono a lavar essa adenosina. Então ela vai sendo retirada do seu cérebro, deixando ele, vamos dizer assim, novo para as tarefas do outro dia. Mas e se eu tiver as horas adequadas de sono, mas de certa forma induzido por algum tipo de medicamento? Você não vai conseguir ter essa limpeza, vamos dizer assim, de toda a adenosina e ela vai acabar se acumulando, tanto quanto uma pessoa que não dorme a quantidade de tempo adequada. De modo que se isso vai acontecendo um dia, o seu filho que deveria ter dormido 10 horas por dia e ele dormiu apenas 7, em outro dia ele dormiu 7 horas de novo, depois 6, depois 8, e vai sempre com a quantidade de sono menor do que ele deveria, essa adenosina ela vai se acumulando, ela não vai ser limpada completamente do cérebro. E a gente acabou de falar que ela vai afetar no quê? Tanto na questão da memória como na atenção, ou seja, afeta diretamente na qualidade de estudo do seu filho. Só para ficar claro, vou citar aqui um experimento que foi realizado na Universidade dos Estados Unidos. Eles fizeram 3 grupos de pessoas. Um grupo dormiria 8 horas por dia, já eram adultos, O outro grupo dormiria 6 horas, o outro grupo ele não dormiria, ele ia passar a noite em claro.
Logo depois, eles foram submetidos a um teste de atenção, para ver qual era a capacidade de atenção, de memória, de retenção de conteúdo. Você já deve imaginar, né, que o grupo que dormiu às 8 horas foi muito bem nesse teste, aquele que dormiu às 6 horas já não foi tão bem, e aquele que passou a noite em claro foi um desastre, né? Foi um caos, não conseguiam acertar nada, não conseguiam lembrar de nada. Isso é bem óbvio, né? O ponto que eu quero chamar a atenção é que, quando eles perguntavam para as pessoas se elas estavam bem, se elas eram capazes de focar, tanto o grupo que dormiu 8 horas como o grupo que dormiu 6 horas respondiam que sim, que a capacidade deles estava ok, que eles conseguiam se dar muito bem na prova e o resultado ia ser maravilhoso. Só que pegando os resultados ficou claro que esse grupo que dormiu 6 horas, mesmo achando que estava muito bem, ele não conseguiu ter respostas tão boas assim na prova. O que mostra que a quantidade de sono, né, da qual eles foram privados, ou seja, 2 horas em relação àquele primeiro grupo, afetou profundamente a sua capacidade de atenção e trabalho. Então, onde que eu quero chegar aqui? Às vezes o seu filho diz que está tudo bem. Não, eu só preciso de 6 horas de sono mesmo, só preciso de 7 horas de sono, né, e está tudo ok. Mas a gente acabou de ver que isso não é verdade. Então, se isso vai virando uma rotina, cada vez mais isso vai afetando a capacidade dele de estudar. E aí o que vai acontecer? Ele dorme menos que ele deveria, ele chega na aula, ele não consegue focar, né? Às vezes ele fica muito sonolento, ele não consegue entender bem aquele conteúdo. Não conseguindo entender aquele conteúdo, ele chega em casa e vai tentar passar mais horas estudando para entender aquele conteúdo. Essa quantidade de horas maior vai levar ele o quê? A entrar a madrugada dentro, e aí ele dorme menos ainda, e aí chega a prova, ele vai mal nessa prova, fica ansioso, fica irritado, vai dormir menos, isso vira um ciclo que não tem fim. Então, o primeiro passo, né, quando a gente fala desse aluno sonolento, desse aluno que não respeita essa rotina de horário de sono, é organizar isso. É organizar uma rotina na qual o seu filho, né, dependendo da idade, igual a gente havia falado, ele tem que dormir uma quantidade de horas adequada, então ele precisa dormir mais cedo que os adultos da casa. Ele precisa dormir talvez às 9 da noite, dependendo do horário que ele vai acordar. Ah, mas meu filho ele tira uma soneca à tarde. Isso é bom, né? A soneca ela vai ajudar ele, né, a recarregar as baterias e tudo mais. Só que ela não vai fazer esse papel que a gente falou aqui. A soneca, inclusive, ela tem que ser curta, né? 30, 40 minutos no máximo. Porque essa adenosina que a gente falou aqui que o cérebro produz ao longo do dia, ela é limpada em um ciclo específico do sono, que é o sono profundo. Então não basta você falar assim, eu vou dormir 5 horas à noite, porque eu tenho uma prova amanhã, então eu vou ficar mais tempo estudando, e aí quando for amanhã à tarde eu compenso, né, e durmo as 4 horas que faltaram. Se você faz isso, você quebra o ciclo. Você não consegue chegar em todos os ciclos do sono. E não chegando em todos os ciclos, você não vai chegar no ciclo do sono profundo. E é justamente no sono profundo que essa adenosina ela é lavada. Então, repartir o sono em 2 partes, ou dormir 4 horas à noite, dormir 4 horas durante o dia, não funciona. Vai acabar deixando seu filho mais sonolento ainda e entrando naquele ciclo que a gente havia falado. Esse assunto ele é bem extenso mesmo, né? A gente ainda tem muitas coisas para falar sobre isso é extremamente importante, mas o que eu queria mesmo hoje era alertar você para essa situação. Então estabeleça uma rotina, quando chegar ali já próximo da hora de dormir, já desliga todas as telas, tenha menos contato com luzes, para que o seu filho possa dormir no horário adequado, possa dormir a quantidade de tempo adequado, para que quando ele chegar na aula no outro dia, ele não tenha problema de memória, não tenha problema de atenção, consiga focar na aula, consiga ter produtividade, né, ao longo do seu dia e alcançar os resultados que você tanto deseja. Se essa aula te ajudou, se essas informações te ajudaram, deixa o like no vídeo. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Eu vou deixar aqui também um link do nosso curso de técnicas de estudo. Então essas informações que eu passei aqui para vocês e outras informações você consegue encontrar lá. É um curso justamente voltado para o aluno que quer ser um aluno produtivo, um aluno nota 10. Tá certo? Então siga também o nosso Instagram, a gente vai estar postando conteúdos relacionados a esse assunto para que vocês possam acompanhar. Então muito obrigado e até a próxima.